Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim do mercado do boi. Quem trabalha diariamente aí com o mercado, quem tem que negociar o boi, continua havendo uma certa pressão sobre a arroba, mas uma dificuldade maior dos frigoríficos de colocarem pressão maior sobre as cotações, ou pelo menos efetivarem negócios com preços inferiores aí ao que vem sendo praticado nas últimas semanas, por exemplo. Estou falando de um nível aí de R$ 240, R$ 245 por arroba no estado de São Paulo. Os negócios abaixo disso estão cada vez mais difíceis de serem concretizados. Que sinal é esse? Será que estamos já chegando próximo aí do fundo do poço? A gente tem falado disso bastante aqui no Notícias Agrícolas, mas o que o cenário está mostrando e quais são as indicações aí de que isso é bem provável, de que de fato a gente está terminando aí um movimento de oferta muito grande e que isso pode voltar a ser um redutor aí de pressão nos preços. Vamos perguntar para Iberville Neto da HN Agro o que ele acha e principalmente entender quais são fatores que podem, de repente, mudar esse cenário de pressão aí nos preços. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas. Enfim, qual que é o seu entendimento, o seu sentimento desse momento do boi gordo? Estamos ou não estamos no fundo do poço? O que dá para falar sobre isso, Iberville? Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, o mercado realmente está com essa cara de fundo de poço, e quando a gente considera que ela já está com essa cara de fundo de poço há algum tempo, isso vai reforçando essa possibilidade de a gente ter encontrado esse patamar Esse piso, né, para os mínimo, preços? né? Esse piso. Enquanto ele não começar a subir, a gente tem que ficar com cautela, mas ele já começou a dar sinais, como você bem ponderou, os valores menores se tornam mais difíceis de ocorrer em negócios, a gente pega um frigorífico ou outro dando uma ajustada no preço de balcão, oferecendo um pouquinho mais dentro dessa faixa que você comentou, mas tirando o pé um pouco da pressão de baixa. E aí a gente soma a isso relatos de uma movimentação interessante nessa primeira quinzena no atacado, no consumo doméstico, e também um cenário de exportações que vieram muito fortes nessa primeira parcial de junho. Então, a gente teve uma média diária de 11,7 mil toneladas. Somando essa situação toda, a gente tem aí uma perspectiva que pode ser um pouco mais positiva daqui em diante. Muito bem. Antes da gente falar de exportação, entendendo um pouquinho essa questão do mercado interno. Já foi uma venda suficiente para enxugar estoque aí, Iberville? O que você tem ouvido falar? O que os frigoríficos têm dito em relação aos estoques de carne? Alexandre, como a gente tem um ritmo de abate que deu uma diminuída nessas últimas semanas, com essa oferta um pouco mais contida, e esses volumes de carne negociados aí em níveis satisfatórios, níveis interessantes, tanto no mercado doméstico como fortes no mercado externo, a gente deve estar falando de estoques um pouco mais enxutos, sim, no momento atual, frente ao observado há algumas semanas. A carne parou de cair também, Iberville? Alexandre, a carne ela segue meio fraca, mas ela cedeu menos do que fraca que eu digo é com ajuste negativo aqui, estável ali, mas a gente tem ela sendo menos pressionada que o boi nas últimas semanas. Agora a gente pega aqui o patamar atual, deixa eu só ver em relação ao boi, a gente está falando, ela até teve um ajuste positivo, tá, ontem, considerando o CPEA aqui, mas a gente está falando de 4,4% acima do preço do boi. Lembrando que essa é uma relação que normalmente fica abaixo do preço do boi. Então a gente tem um cenário de margens que continuam interessantes para a indústria, tá? Do ponto de vista de mercado doméstico, e quando a gente fala de mercado externo, aí tem toda essa puxada das exportações. Muito bem. Daí você estava me contando, Iberville, que eu acho que é a grande novidade aqui para nossa conversa, é que a China ou que as exportações de carne voltaram
a aparecer e voltaram com uma cara interessante aí, né? Desde maio, quando começou essa demanda mais forte pela carne brasileira, se confirmando aí nessa primeira semana de junho, de acordo com o relatório da SECEX, né? Exatamente, Alexandre. A gente teve agora na parcial de junho 11,7 mil toneladas embarcadas como média diária. E isso projetado para os 21 dias daria uma exportação de mais de 240 mil toneladas. Lembrando que o recorde que a gente os meses que a gente mais exportou carne foram 203 mil toneladas. Então, projetando essa parcial dos primeiros 6 dias, a gente teria 20% acima do recorde observado ali em meados de 2022. Então, pensando em China especificamente, aí a gente só tem dados de maio, né? Mas em maio a China já comprou 110 mil toneladas, frente a 40 mil toneladas de abril, tá? Então, foi o melhor volume desde outubro do ano passado enviado para a China. Então, a China tá voltando ao jogo, aí, voltando à brincadeira. De uma forma geral, as exportações para junho podem ser recordes, então, Iberville? Podem sim, Alexander. A gente estava até fazendo um rascunho aqui antes da entrevista, né? E para elas não serem recordes, a média diária no resto do mês tem que cair 25% frente a esses 6 primeiros dias. Então, se elas caírem exatamente, ou perto ali de 25%, a gente empata com aquele recorde de 203 mil toneladas. Para que não seja recorde, ou seja, abaixo das 203, a gente tem que ter uma média diária desses 6 dias em diante, 25% menor do que a parcial. Então vamos tomar como base que estamos retomando as nossas exportações e que elas começaram fortes, ou pelo menos tem indícios de continuarem fortes aí. O que pode acontecer no segundo semestre? Você também fez um levantamento de história aí, né, do que acontece nos últimos anos, e qual foi o resultado, Iberville? Alexander, no segundo semestre a gente tem, em média, se a gente pegar aqui na média dos últimos 5 anos, a gente teve um aumento de 26% nos embarques na segunda metade do ano, na comparação com a primeira. Se a gente for mais longe, pegar uma média de 10 anos, a gente tem um aumento de 20%. E se a gente voltar a série inteira aqui, os últimos 26 anos, só em 4 anos, o segundo semestre não foi maior em volume, não teve exportações maiores que no primeiro. Tá? Então, em 85% dos anos, a gente tem exportações maiores na segunda metade do ano. Você pega todo o volume exportado no primeiro semestre e compara com todo o volume exportado no segundo semestre, é isso? Exatamente. O ano passado, por exemplo, a gente teve um aumento de 14,4% na segunda metade do ano. 2021, 12%. Ou seja, a história mostra que todo o segundo semestre tem exportações mais fortes. Isso. Historicamente, se a gente voltar bastante, tem todo esse contexto. E nesses últimos anos, considerando que China tem aquela preparação para o ano novo chinês, que acontece na segunda metade do ano, isso ajuda a explicar uma boa parte do movimento nos últimos anos. Mas, ao longo da história, tem sido sempre assim. Vamos tomar então como base essa repetição da história agora para 2023. Isso faz você acreditar que a gente pode promover uma reviravolta mesmo, né, nesse início de ano, né, com volumes mais baixos, com preços mais baixos, e isso pode mudar lá no final do ano, quando a gente finalizar as contas, Iberville? Alexander, na nossa visão, a gente deve ter um ano de aumento de volume. Acreditamos que as projeções ali do USDA, por exemplo, de aumento de 3,5% sejam bem razoáveis na comparação anual em volume. Agora, quando a gente pega o preço médio, ele está abaixo do mesmo período do ano passado, né? Então, essa queda de preço médio, ela provavelmente vai deixar a receita menor. Com um ganho bem... eu acredito que dificilmente a gente tem um aumento de volume, ou eu acho que o mais provável é que a gente tenha aumento de volume e uma receita empatando, talvez, porque o preço médio vai tá bem abaixo. Mas você me falou que já começa a perceber
uma melhora, principalmente no preço que a China está pagando pela carne brasileira, é isso? Isso, Alexandre. A gente observa, nesses últimos meses, o que que a gente observou? A gente observou um aumento dos preços para a China, dos preços para os demais clientes, mas um ponto interessante é que a China voltou a pagar mais do que os outros clientes nesses 2 últimos meses fechados. Nesses 2 últimos, não. Ela, desde 2019, que eu tenho a série aqui de canto de olho, ela nunca pagou menos do que os outros clientes somados, né, em preço médio. Mas a distância dela para os outros clientes voltou a aumentar. Então, em dezembro, a China pagava 0,4% acima de preço médio dos demais clientes. Aí, em janeiro, foi 2,5% a mais, fevereiro, 4,3%, março 8,8, abril 11 e maio 9,5. Ou seja, abril e maio a gente está falando já de um sobrepreço de China em torno de 10%. Tá? E tanto o preço China como o preço dos demais clientes tem aumentado nesses últimos meses. A gente não está falando de preços naqueles patamares do ano passado, nos quais em maio e junho do ano passado, por exemplo, a China pagou 7.200 e 7.300 dólares por tonelada. Mas a gente está falando agora de um preço médio em maio de 5.250 dólares por tonelada para a China e de 4.800 dólares por tonelada para os demais clientes. Tá? Uma recuperação no preço e que talvez ainda não seja suficiente para superar em faturamento o ano passado, mas já começa a fazer uma correção importante aí, certo, Iberville? Isso. Isso vai dando mais fôlego para caso haja necessidade pela oferta, o frigorífico pague mais. A gente tem que lembrar isso, não é o preço subindo lá fora que vai fazer com que o frigorífico venha ofertando mais, né? Ele precisa que essa oferta de gado enxugue. E tem dado sinais de que está diminuindo, né? E para o segundo semestre, qual que é a sua expectativa em relação à oferta em si? Alexander, para o segundo semestre, a gente tem um ponto importante nos anos de baixa do ciclo, que é a sazonalidade do abate das fêmeas. Então, as fêmeas são elas que aumentam nos anos de descarte, como foi 2022 e como tem sido e deve ser 2023. Então, as fêmeas que aumentam a oferta de gado de maneira geral. Só que as fêmeas elas são mais concentradas na primeira metade do ano. Então, esse incômodo do lado da oferta acaba sendo mais expressivo na primeira metade do ano. Tá? Então, do lado da oferta de gado de pasto relacionado às fêmeas, nós temos essa característica. E do lado da oferta no segundo semestre, a gente tem um peso maior do gado de confinamento, e o gado de confinamento, a realidade do confinamento esse ano, ela encontra uma relação de troca historicamente interessante com o boi, com o milho, uma relação que melhorou muito a partir de março, abril, principalmente, está historicamente interessante, mas no começo do ano não era, e inclusive há confinamentos com estoques de milho mais caros, aí depende da estratégia, da leitura que eles vão fazer desses preços de estoques, né? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente tem pontos positivos, só que um ponto muito importante que veio atrapalhando e veio influenciando negativamente, que é o nível de preços futuros, né? Então, esses preços futuros nos patamares que vieram sendo observados, e os próprios preços físicos também do boi pressionados e caindo nos últimos meses, isso deu um desestímulo importante para o confinamento. O último relatório do IMEA fala de uma queda de 9%, de lá para cá o milho já melhorou bem, então talvez essa queda não seja dessa magnitude, de 9% de gado confinado em Mato Grosso, né, na comparação anual. Talvez a gente tenha uma recuperação um pouco desse nível de confinamento, mas eu não diria que a gente deve ter um ano de grande volume de gado confinado, não. A tendência de aumento do uso de confinamento, ela existe, etc., mas não deve ser aquele ano no qual o confinamento vai puxar, não, na nossa leitura, por enquanto. Muito bem. Agora, Iberville, já é suficiente essa melhora de preços que você trouxe aí na tonelada de carne comprada pela China para uma mudança de patamar do ágio? Porque o que a gente viu acontecendo aí nas últimas semanas foi o estreitamento desse ágio e a gente chegou a ver até uma equiparação do boi China com o boi comum em alguns momentos, né? Podemos ver de volta o ágio? Alexandra, aí a gente tem aquela questão que, na nossa visão, o grande ponto da precificação do boi atualmente é a oferta, né? Então, se faltar,
a China já está pagando mais do que os outros, né? Há esse espaço, quando a gente considera relação entre carne exportada e boi, historicamente, a gente já como a gente até falou numa ocasião, há alguns dias, a gente está numa situação interessante de margem ali da indústria. O Uhum. que falta mesmo é o estímulo do lado de uma oferta menor. E quando a gente fala de China, a gente tem que, às vezes, lembrar um detalhe, que a China compra gado com até 30 meses. Leia-se, bovinos machos jovens ou novilhas. Então, esse descarte maior que tem sido observado em 2023 e foi observado em 2022, isso traz mais novilhas para o gancho, consequentemente, ameniza um pouco essa questão de necessidade de bois jovens. E aí tira um pouco do foco. Vamos dizer, o frigorífico está comprando novilha, ele está mandando para a China e ninguém nem fala disso, né? Então tem esse ponto também. Então não é o fato da China melhorar o preço pago que esse preço vai ser repassado para o produtor. Tem que saber se tem oferta ou não no mercado interno que justifique, né, o frigorífico pagar mais aí por esse animal. Exatamente, Alexandre. Na nossa leitura é essa a linha. E aí, na segunda metade do ano, a gente tem menos novilhas e uma necessidade maior desse gado jovem, oriundo aí de sistemas de terminação mais intensivos, que a gente está falando de semi-confinamento e confinamento, né? Que são esses animais que suprem essas categorias mais jovens, né? Então, vamos acompanhar como é que isso vai ocorrer. Muito bem. Bom, vamos traduzir isso tudo, toda essa informação em preços de arroba aqui para o segundo semestre. Podemos ter avanço nos preços diante de uma demanda maior, seja dos nossos compradores externos, ou fica mais pelo fato de necessidade de ter enxuta aí, ou ter que enxugar mais aí a nossa oferta, Iberville? É a Alexandre, demanda ou é a oferta que vai mandar, digamos assim? é, eu, assim, obviamente não há como separar, mas se a gente, no momento atual, a gente precisa que a oferta encurte, e no segundo semestre eu acho que a demanda deve fazer a sua parte de maneira relevante. É, né? A gente deve ter exportações indo bem, consumo doméstico, a gente tem diversos pontos de cautela no cenário econômico e etc., mas a gente tem um nível de desemprego menor do que, vamos dizer, um pouco mais comedido do que no passado, nesses últimos anos. A gente tem um nível de preços de carne um pouco mais acomodado, o que ajuda nesse escoamento. Então, eu diria que a demanda nesse segundo semestre deve ser um pouco melhor do que no último ano, na mesma época do último ano, por exemplo. Por motivo de preço e por motivo, talvez, também de um nível aí de situação econômica um pouco melhor. E aqui eu não estou falando de expectativas, eu não estou falando de conjuntura, eu estou falando da Do dia a população dia, né? empregada, vamos dizer, dessa leitura da economia, né? Aham. Então, eu acredito que haja espaço para o segundo semestre ser um pouco melhor no consumo doméstico e um pouco melhor, talvez até consistentemente melhor, nas exportações, tanto pelo histórico, como lembrando que a gente teve esse solavanco aí nesse começo de ano, né? Uhum. De BSE atípica, então isso acaba dando mais espaço para o segundo semestre ser melhor do que o primeiro com mais facilidade, entre aspas. E aí o ponto é o câmbio, né? Vamos acompanhar Perfeito. esse câmbio, e o câmbio tem aquela leitura. Se a gente tem toda a conjuntura internacional, mas pensando meio do nosso lado aqui, como se desse para separar. Se a gente está com um real valorizado, é ruim para exportação, mas um real valorizado ele costuma ser indicativo de que a gente tem uma economia Uhum. ganhando ritmo, Uhum. e aí isso ajuda o consumo doméstico. Então Perfeito. é meio que uma balança ali que se tiver ruim para um lado, a gente dá para ler positivamente de outro, pelo menos com cautela, né? Sem excesso de otimismo, mas tem um lado bom e um lado ruim aí, pensando em câmbio, os dois movimentos dele. Perfeito. E olhando a proporção de cada um desses mercados, né, 70 a 30, dá para imaginar que a gente pode até ter um bom resultado aí, se de fato a economia ajudar, né, Iberville? Isso, isso. Mas o câmbio, mesmo com essa realidade, com essa ponderação toda, o câmbio, o relatório Focus, que traz a opinião de dezenas ali de analistas,
ele ainda trabalha com uma projeção de dólar em 5,10 para o final do ano, né? Que é uma projeção, vamos dizer, 5,10 próximo do patamar dos últimos anos, não Uhum. muito discrepante disso, e a gente veio batendo recorde atrás de recorde, né? O Itaú BBA, no evento recente que eu tive participando aqui em Campinas, tá falando de um final de ano com dólar a 5 reais. Que Já é também um tá, pouco mas que mais. também tá em linha, né? Enfim, longe desses 4,80 que a gente tá vendo agora, né? Isso, e quando a gente pega arroba em dólares, né, Alexandre, a gente está com uma arroba aí abaixo de R$ 50. O nosso segundo maior cliente está com arroba lá em cima, que são os Estados Unidos, e também é concorrente, também fornece para a China. A gente tem a Austrália, que seria a grande carta no baralho no cenário internacional esse ano, que seria Brasil e Austrália aumentando exportações, segundo as projeções do USDA. Índia um pouquinho também, mas vendendo búfalo numa situação muito específica, né? Embora seja relevante em volume, mas então, quando a gente fala de Austrália, a gente está falando de um El Niño chegando. O El Niño bate bastante na questão de chuvas na Austrália. Até que ponto isso vai influenciar ou não? Então, a gente tem muitas variáveis à mesa aí, e eu diria que a leitura da maior parte delas beneficia esse cenário no segundo semestre com aquela ponderação máxima que a gente está na fase de baixa do ciclo, não devemos ter o mercado explodindo, tá? O Uhum. mercado está estruturalmente com mais oferta, Essa, mas essa quando a gente oferta, vai, essa oferta a mais é um limitador aí para um avanço aí dos preços, né, Iberville? sim, e no longo prazo, na nossa leitura, se for para que, vamos dizer, elencar um fator que define precificação de boi, na nossa leitura é a oferta, né? Então, isso nos leva à expectativa de um 2023 de preços no segundo semestre melhores do que no primeiro, com espaço para andar um pouco esse mercado, mas com cautela quanto a esse otimismo aí na segunda metade do ano. Muito bem. Pessoal no YouTube acompanhando a gente também, o YouTube oficial da Notícias Agrícolas, não se esquece de fazer a sua inscrição lá, não esquece de deixar seu like, isso é muito importante, ajuda a gente a distribuir melhor os nossos conteúdos, e aquele sininho ativado te ajuda a lembrar sempre que tiver um boletim ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. E tem pergunta, o Marcelo Rocha quer saber o seguinte, Iberville, é, sobre a gripe aviária. Caso venha a acontecer, claro que a gente não torce para que não fica torcendo para que aconteça aqui no Brasil, né? A gente tem por enquanto só casos relatados em aves fora de plantéis comerciais, mas como ficaria o mercado bovino caso se confirmasse algum caso de gripe aviária por aqui? Qual que é a sua opinião, Iberville? Vamos lá. Marcelo, quando a gente está falando de gripe aviária, as expectativas e as próprias conversas da Associação da BPA, né, são de que a gente deve ter um impacto regionalizado. Então, quando a gente fala desse impacto regionalizado, o que a gente está falando? A gente está falando que um caso, por exemplo, no Paraná, deve gerar sanções por parte de alguns clientes do Paraná, sabe, da carne do Paraná. Então, isso vai limitando bem a, o impacto. E por que eu disse do Paraná? Porque o Paraná é o nosso maior produtor aí de carne de frango, né? E a gente até fez aqui um estudo há algumas semanas é, sobre o peso de cada cliente nas exportações na produção do país, tá? Desculpa, da unidade da federação. Até me perdi um pouco, que eu estava achando o relatório aqui. Mas vamos lá, ó. Se a gente pegar a China, ela comprou 311 mil toneladas de carne de frango do Paraná no ano passado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente tiver um caso, por exemplo, no Paraná, a gente deve ter suspensão de alguns clientes, possivelmente, daquele estado. Então, no caso de China, a gente está falando de 311 mil toneladas. No caso de Emirados Árabes, 178 mil toneladas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa carne ela pode ser redirecionada para outros mercados, e essa carne tende a gerar um ajuste de produção, porque a avicultura responde de maneira muito rápida, então um ajuste no segundo momento. É óbvio que vai impactar na nossa leitura, vai chegar mais carne de frango no primeiro momento com preços mais competitivos, mas eu não diria que, pela expectativa da BPA de regionalização, tanto por unidade da federação como por destino,
que a gente tenha espaço para que isso impacte de maneira muito contundente o mercado, tá? No mercado de milho, a nossa leitura é que isso tem potencial para impactar também pelas notícias, pela turbulência e se somando à chegada da safrinha, caso ocorra. Esse volume que a gente falou, por exemplo, do Paraná mandando para a China 300 mil toneladas, a gente fez a estimativa aqui, isso demanda para a produção 560 mil toneladas de milho. Tá? Então, só para dar alguns números, a gente demanda nacionalmente, no mercado doméstico, 79 mil toneladas de milho, isso para todas as produções, inclusive etanol, né? O Então, só Marcelo para tem ter uma uma, ideia, o Marcelo tem uma dúvida pertinente aqui, que eu também fiquei na dúvida agora. Nesse caso, não tem um abate sanitário, Iberville? Ou é só daquela granja que foi contaminada, ou não? Nem naquela granja contaminada se faz abate sanitário? Marcelo e Alexandre, eu vou falar aqui agora, mas assim, não usem isso como uma verdade absoluta, mas até onde eu sei aqui, a ser checada essa informação, a gente tem um abate regional, provavelmente numa área ali perifocal, que a gente chama, na epidemiologia, mas eu não sei o quanto qual que seria essa área, Esse sabe? raio, né, de Como abrangência, né? esse raio. Mas na granja, realmente, essas aves são descartadas. O que eu tô falando é que a gente pode ter uma diminuição de exportações, consequentemente, mais carne ficar no mercado doméstico. Aquelas aves doentes, efetivamente, elas saem da jogada, né? Muito bom. O Joel Ferreira, boa tarde. Qual será, na sua opinião, Iberville, o período do ano que teremos um preço mais elevado na arroba? Ficaremos com a história de novo ou podemos ter aí novidades para o segundo semestre, talvez? Joel, né? O Joel Ferreira. Vamos lá. Joel, a história, aí eu fiquei até na dúvida do que você quis dizer com a história, porque a história nos leva para um segundo semestre de preços melhores, sabe? Então, se a gente. Só que o problema é que o ano passado a arroba caiu 13% de janeiro a dezembro. O ano passado foi completamente fora de uma média Inverso. histórica. É. E aí, eu tô peguei uma colinha aqui, vamos pegar de maio, não, desculpa, de junho a, a, a novembro, por exemplo, que é o mês que historicamente tem os picos de preços. O ano passado a gente teve uma queda de 10%. No ano anterior, uma queda de 6%. Mas em 2020, 2019, 2018, 2017, a gente teve altas importantes, tá? Até de 30% em 19 e 20. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, historicamente, os picos de preços no Brasil, se a gente, dependendo, claro, do histórico que a gente voltar, mas eles acontecem no segundo semestre, acontecem ali por outubro, novembro. No último Isso trimestre, né, Iberville, geralmente, no né? último trimestre. Geralmente, boi e carne no atacado tem os picos em novembro e no varejo o pico acontece em dezembro, que é aquela movimentação de compra de boi, movimentação no atacado para preparação para o final de ano, e no final de ano é o momento de maior fluxo de renda ali com a população, é o pico de preços do no varejo. Tá? E só vamos dizer, na média histórica, se a gente pegar os últimos 12, 13 anos, deixa eu só ver o intervalo, de 2010 a 2022, a gente tem um preço em novembro 12% maior do que o de janeiro, tá? Isso na média dos últimos 13 anos. Se a gente pegar só os anos de descarte, a gente tem um preço em novembro 1,5% abaixo do de janeiro. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o normal, a curva média de preços, mesmo em anos de descarte, é o mercado sentir o final de safra e depois dar uma voltada. Tá? Então a gente não. Essa queda indefinida aí do começo até o final do ano, ela não é comum, como aconteceu ano passado, ela não é comum nem na média dos anos de descarte. Na média, os anos de descarte também tem uma entre-safra mais tímida, mas também tem esse movimento mais positivo. O ano passado, me ajuda a lembrar aí, Iberville, mas pelo que eu tenho de lembrança aqui, houve
uma estratégia dos frigoríficos que acabou surpreendendo todo mundo, né? Os frigoríficos, naquele momento de falta de animais, eles estavam ali preparados com escalas que foram se alongando aí, né? Será que isso se repete esse ano? Qual a possibilidade disso, na sua opinião? Esse é um ponto, Alexander. Na nossa visão, um ponto importante do que aconteceu no segundo semestre do ano passado, além da oferta de maneira geral ter sido maior, é aquele pecuarista que lá em 2021, quando teve a suspensão pelo outro caso de BSE que a gente teve lá, ele estava considerado em confinamento e não conseguiu vender em algumas ocasiões porque não tinha escala. Então, o que aconteceu em 22? O pecuarista aumentou a sua busca por gado negociado a termo. Os números do IMEA, inclusive, comprovam isso. É que houve uma participação maior do gado a termo e isso deu uma certa tranquilidade para a indústria. Além da fase do ciclo, Uhum. de todas essas outras questões. Mas isso ajudou um pouco a pressão do mercado. E para esse ano, esse relatório do IMEA, que saiu agora em maio, ele fala de uma redução do volume de gado negociado a termo pelos produtores. E aí temos os preços futuros pouco atrativos, e uma própria estratégia do produtor, mas os preços futuros têm influenciado também essa menor opção por uso de termo. A B3 até ganhou um pouco de espaço enquanto o termo caiu, e no caso da B3 aí também seria influenciada pelos preços, né? Então a gente não dá para falar que é só preço que diminuiu esse uso de termo, mas é um ponto, estratégia da própria indústria também está influenciando isso, mas a gente tem que acompanhar como que isso vai influenciar o mercado no segundo semestre e se efetivamente esse termo menor que foi indicado nesse relatório de maio, se ele vai acontecer, se ele não vai correr por fora e aumentar nesses meses aqui, né? Esse relatório foi de uma pesquisa feita em abril, então de lá para cá a gente já pode ter observado alguma Alguma alteração. mudança, então, respondendo ao Joel, se a história se repetir, a gente pode ver melhores preços acontecendo lá no último trimestre, principalmente outubro e novembro. Agora, se tiver alguma surpresa com o frigorífico se preparando, igual a gente viu no ano passado, aí a história é outra, né, Iberville? Se a gente tiver vamos dizer, dentro da média histórica, a gente estaria falando de um mercado em outubro, novembro, na casa de 280. É, né? Se a movimentação histórica Se pudesse mantiver. ser usada como garantia, né? Claro que não pode, mas Muito para ter uma bom. referência, né, da curva assim. Muito bom. É por isso que eu gosto de conversar com o Iberville. Ele tem sempre uma continha ali para trazer para a gente, ele tem sempre um fato importante para ser colocado e ajuda a gente a entender um pouquinho esse complexo mercado do boi gordo, porque a teoria, às vezes, ela na prática não se repete e a gente precisa entender por que aquilo não aconteceu. Então, sempre nesses pontos trazidos pelo Iberville, a gente tem esse entendimento aí dos fatos. Muito bom. O Joel está agradecendo a gente. Obrigado você, Joel. Obrigado ao Marcelo também pela participação. E você que quiser participar com a gente da próxima vez, não se esquece de inscrever aqui no canal, no Notícias Agrícolas, e interage com a gente aqui no chat. Vai ser sempre muito bem-vindo aí. E Iberville, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom tê-lo aqui. Volte sempre. É um prazer, Alexandre. Contem com a gente. Obrigado pelas perguntas e um abraço. Até a próxima. Valeu, abraço para você. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, trazendo informações do mercado do boi aqui pra gente. Vamos ver lá no mercado futuro como é que estão os negócios nesse momento. O mercado, até agora há pouquinho que eu tava vendo, tava em alta. Continua aí, ó. Alta de mais de 1%, ou seja, temos aí um mercado futuro mais animado com o preço da arroba. Junho, 246,05, subindo 0,84%. O julho, R$ 254,10, alta de 1,13%. Agosto, R$ 254,50, alta de 1,09%. E o setembro, R$ 254,70, subindo 1,47%. Indicador CPE também subiu ontem, R$ 249,40, uma alta de 2,36%. São os números de hoje do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri.
E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.